O Ricardo Arcanjo de Lima me faz um pedido. Professor Oswaldo gostaria de um vídeo sobre o patriarca Jacó como tradição do Reino do Norte. Vamos atendê-lo? Bem, esse é um tema muito delicado, porque ainda é incompleto. Então, esse vídeo deve ser encarado ainda mais do que todos os meus vídeos, porque todos os meus vídeos devem ser encarados com a prudência científica e a prudência acadêmica que acompanha as pessoas com boa mente, mas nessa prudência deve ser redobrada. O caráter de reconstrução hipotética do que eu vou dizer é bastante acentuado. A Bíblia tem a apresentação de uma história ficcional, uma genealogia artificial estruturada numa história mitológica. Segundo essa história mitológica, você sai de Adão e Eva e chega às 12 tribos, passando por um tronco familiar único, do qual fazem parte, como pai, filho e neto, Abraão, Isaque e Jacó. Então, nesse sentido, Jacó não seria o patriarca do norte. Jacó seria o pai das 12 tribos de Israel. A pesquisa acadêmica até o final do século passado desconfiava de tudo o que tivesse caráter fantástico na Bíblia, dilúvio, a saída do Êxodo, a criação, etc., mas mantinha uma adesão crítica à reconstrução historiográfica, na verdade mitológica em todos os aspectos, da Bíblia, principalmente as histórias antigas, porque não é possível tratar com a mesma dimensão de crítica a história, por exemplo, dos reis de Judá e de Israel e a história dos patriarcas. A história dos reis de Israel e de Judá guardam alguma informação histórica. A história dos patriarcas é ficção da primeira à última página. Mas os livros de história de Israel, se você os pegar do século passado, tanto um John Bright, que era considerado liberal pelos conservadores, mas é conservador ele mesmo, quanto Herbert Donner, um livro considerado já mais acadêmico, vão manter a mesma narrativa ficcional da Bíblia como fato. E o que farão é tentar articular esses supostos fatos ao cenário internacional. No início do século XX, houve uma revolução na arqueologia bíblica, consequentemente na historiografia bíblica, mas como é um vespeiro, ainda não se tiraram todas as conclusões necessárias disso. Penso que tenho sido um dos primeiros a expressar publicamente implicações presentes na reconstrução. A revolução se dá pelo seguinte: constatou-se no registro arqueológico, primeiro, que os israelitas não vieram de parte alguma. Eles estão em Canaã desde o século 20 antes de Cristo. Então não vieram de lugar nenhum, como a Bíblia diz, não foram para o Egito, como a Bíblia diz, não destruíram os cananeus, como a Bíblia diz. Eles estão lá, como um povo híbrido que ora está perambulando de modo nômade e ora está fixo à terra, dependendo das condições políticas e geopolíticas. Em determinadas situações, eles voltam a peregrinar, criando gado miúdo, e quando a situação fica mais favorável, eles fincam assentamento e constroem vilas, pequenas cidades, etc. Então, não há conquista de Canaã,
não há vinda da Mesopotâmia, não há ida para o Egito. Uma vidazinha simples, frugal, como era a vida de todo povo semi-sedentário do passado. Em extensão, se concluiu que não há identidade entre o israelita e os judaítas. Os judaítas, então, seriam o povo bíblico do sul, mas há um agravante. Não há judaíta no sul. No sul, o que há, segundo o registro arqueológico e uma reconstrução hipotética, que eu apostaria nela. Essa informação eu devo ao Mário Liverani, para Além da Bíblia, página 52. O que há no sul é o povo Raham, que nós hoje conhecemos como os abrahamitas, porque os Raham têm por pai um Abi. Abi é pai. Então, um Abraham. Daí Abraão. Então, Abraão não é uma pessoa, é uma referência ao ancestral tradicional, se existiu algum dia, do povo Raham. Então, você tem, por volta do século XII a.C., os israelitas no norte, os abramitas no sul, e não tem mais tribo nenhuma, nem Judá. Os judaítas não são sequer uma tribo original de Canaã. Eles são uma tribo da região pré-árabe, sul de Canaã. Digamos aquele interstício entre a Arábia, propriamente dita, e Canaã. Que aí é Canaã, não tem nada a ver com Israel, nada a ver com Judá do ponto de vista bíblico. Porque os israelitas são cananeus e os abramitas são cananeus. Interrompo por aqui a apresentação dessa revolução. Se você refletir nisso, você vai se dar conta das implicações extraordinárias. Nunca houve um povo bíblico. A história de um povo bíblico que vem de Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, aí Saul, Davi, Salomão, tudo isso é ficção. Isso nunca existiu. O que pode ter existido é a tradição de Abraão, a tradição não o personagem, a tradição de Jacó, a tradição não o personagem, as histórias de Davi, eventualmente, isso está em discussão, mas nunca houve 12 tribos, todos filhos de uma mesma família. Isso é mitologia. Mas há uma tradição de Jacó no norte e há uma tradição de Abraão no sul. Jacó, então, é um herói de grupos sociais ao norte. Mas são grupos sociais, não há um povo israelita. São muitos grupos sociais, várias tribos, e com o passar do tempo vão se juntando, vão se juntando, vão se juntando. Isso pode explicar os nomes variados, né? Israel, Jacó, Edom, Esaú. Isso pode explicar. Então, as histórias de Jacó e Israel são histórias daquelas tribos israelitas históricas. Os israelitas são um povo histórico que perambulavam entre o extremo norte de Canaã e os limites do sul, Jerusalém para cima, por exemplo. Em determinado momento, eles vão se sedentarizar, construir ali um reino, e as suas tradições se desenvolvem. Ao passo que no sul a gente tem um outro grupamento, os abramitas, tem as suas tradições, obviamente Abraão, em algum momento os judaítas, que constituem um grupo social daquele nicho pré-árabe, né? Edomita, Malequita, Judaíta, Recabita, Cuxita, que ficam entre a Arábia propriamente dita e Canaã. Os judaítas entram no território dos abramitas, ficam um tempo, e em pouco tempo, não sabemos quando, século X, século IX, eles tomam Jerusalém, e a partir de Jerusalém controlam o território inteiro. O que vai acontecer? O norte será destruído pelos assírios em 722.
parte da população vai migrar. A elite vai para Jerusalém, a classe dominante de Israel foge para Jerusalém, recebe guarida, tem riquezas, tem tradição, e a população se espalha entre os camponeses. Com o passar do tempo, vai haver casamentos entre israelitas e judaítas. Aí você vai ter um fenômeno que explica parte da construção mitológica da Bíblia. Você tem um judaíta, um abramita, alguém do sul, que tem tradições de Abraão. Um abramita, propriamente dito, porque Abraão não é uma tradição de um judaíta. E depois você tem um israelita, que tem tradições de Jacó. Um israelita casa com uma abramita, ou ao contrário, né? Mulher abramita, homem israelita, mulher israelita, homem abramita. E nascem os filhos. Esses filhos, verdadeiramente, ainda que por parte de pai e por parte de mãe, são descendentes de Abraão e de Jacó. Mas Abraão e Jacó não são pai nem filho. Então, com o passar do tempo, das próprias famílias, as histórias de Jacó e Abraão serão unificadas. Um processo lento, sociológico, antropológico, político, cultural. Como é o sul que recebe o refugiado israelita, Abraão guardará proeminência, maior importância. Logo, Jacó será o filho neto. Depois, diferentes grupos sociais e grupos inventados comporão todos os filhos míticos dessa construção, as 12 tribos. De modo geral, é isso. Um próximo exercício seria levantar isso na literatura para demonstrar o que eu estou dizendo, mas a literatura é muito parcimoniosa em fazer essa desconstrução radical. Nem Israel Finkelstein ainda fez explicitamente. E pegar os textos bíblicos e evidenciar isso lá, né? Porque se essas tradições são isoladas, a gente poderia encontrar vestígios do isolamento delas, ou os textos bíblicos foram escritos quando elas já haviam sido artificialmente reunidas. Aí é uma questão de ler os textos e avaliá-los, não? Obrigado pela oportunidade do vídeo e até o próximo vídeo. Vai um café aí? Tchau, tchau.